Olá, esta é a sexta aula para os alunos do primeiro ano do ensino médio. O tema é função de segundo grau, também chamada de função quadrática, principalmente os livros novos, né? Eles estão usando os nomes e eu estou mantendo esse nome também, porque no Enem também costuma, no Enem, na ETEC, costuma usar o termo função quadrática. E aí alguns confundem com uma função de quarto grau, porque quadrática, né, lembra o número 4, mas na verdade o que acontece aí? Obrigatoriamente a gente precisa ter uma letra elevada à segunda potência. Quando o número está elevado à segunda potência, a gente pode ler de outra forma, né? Pode ler um número ao quadrado. Por isso o termo quadrática aí, né? Geralmente vai ser x elevado a 2, tá? A maioria dos casos vai ser x elevado a 2. Eu preciso ter uma letra elevada à segunda potência para que essa função seja considerada do segundo grau, tá? Então, nessa primeira parte, a gente vai, não está na apostila, tá? Não sei, se vocês quiserem anotar, vocês que sabem, vocês que veem aí. A gente vai fazer um levantamento geral do que é a função, a forma geral da função, e eu vou usar um programa chamado GeoGebra, né, que eu creio que vocês já devem ter instalado no celular aí, né? Se não instalou, está usando na internet, para ver o comportamento do gráfico. Por quê? A gente comparando com a função de primeiro grau, a gente sabe que o gráfico é sempre uma linha, tá? Então essa linha pode ser crescente quando A é positivo, pode ser decrescente quando A é negativo e pode ser constante quando A é igual a zero. A função do segundo grau, ela já tem um outro comportamento, tá? E a gente precisa analisar o comportamento, qual é o padrão matemático, lembrando que a matemática é a ciência que estuda os padrões, né? Então tudo que a gente estuda na matemática visa estabelecer um padrão sobre algum tema, algum conteúdo e tal, tá? Então, bom, vamos lá. Aí depois nós vamos fazer 3 atividades do caderno São Paulo Faz Escola. Os exercícios estão na página 14, 15 e um pedacinho da 16, tá? E nessa primeira parte eu vou dar uma introdução geral, depois a gente vai fazer 2 gráficos na lousa para poder auxiliar vocês, mas nós vamos fazer mais ou menos a mesma estrutura, né? Eu não vou manter muito, né, fazer gráficos na lousa, assim, na mão e tal, porque geralmente não é isso que se pede, né? A gente tem que tentar estabelecer um padrão, através desse padrão a gente estuda os conceitos e tal, os gráficos, esse tipo de coisa, tá bom? Então vamos lá, nessa primeira parte, então a gente vai assim como a gente definiu da do primeiro grau, agora a gente vai fazer a do segundo grau, ou função quadrática, né? A forma geral dela é y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Vocês vão lembrar vagamente, né, da estrutura da fórmula de Bhaskara que vocês estudaram no ano passado, no ano, né? Aqui também nós vamos relembrar, tá? Mas não agora, vamos aos poucos, né? Então esse a e esse b, esse c, eles são números reais. Aquele y também, dependendo do caso, pode ser colocado como f de x, ou seja, função de x, né? E o gráfico descreve uma curva que é chamada de parábola, né? Esse nome parábola, né? Só para comparar com a vida aí, né? Tem o que a gente chama de antena parabólica, né? Se a gente olhar ela com uma vista de perfil lateral assim, ela forma uma curva, né? E essa curva é chamada de parábola, por isso o nome da antena parabólica, tá? E, bom, aí nós vamos fazer o seguinte, eu vou usar o GeoGebra só para a gente ver o comportamento. Por quê? Esse A aí, ó, que está multiplicando o x ao quadrado, que obrigatoriamente tem que ter x ao quadrado agora, ele vai determinar qual é o comportamento da parábola, que pode ser 2, tá? Ela pode ficar com a curva voltada para cima ou voltada para baixo, depende desse valor do A. E aquele C, no caso da função do primeiro grau, era o ponto que cortava no eixo de y, né? Esse C também continua sendo a mesma coisa, só que nenhuma é B, no outro é C, né? Que aí na função do primeiro grau a gente só tem A e B, né? Que é ax mais B, né? A forma geral. E aí tem ax ao quadrado mais bx e o C. Esse C é chamado de termo independente, ou seja, ele não depende de ninguém, né? Não depende de nenhuma letra aí, tá? Bom, então eu vou fazer o seguinte, vou colocar os gráficos aqui
para a gente poder ver o comportamento. Então, aquilo que eu estava falando, essa curva aí que é chamada de parábola, tá? Se o A for positivo, o que significa isso? Um número maior que zero, o A vai ser o número que está multiplicando agora o x ao quadrado, né? Que em matemática a gente chama de coeficiente, né? Esses números que estão multiplicando aí. Se o A for um número positivo, 2, 10, 20, 30, 40, ele vai ter o comportamento da curva voltada para cima, tá? O exemplo aí é a função y igual a x ao quadrado, certo? Tem que ter ao quadrado para ser do segundo grau. E o outro gráfico, né, quando o x for menor do que zero, com cavidade voltada para baixo. Só para lembrar, né, vocês devem lembrar vagamente, né, quando está só a letra assim, significa que está sendo multiplicado por 1, né? Então ali não é zero, porque se for zero anula, né? Quando eu multiplico por zero anula, seja letra, seja número, o que for, né? Então quando aparece ali, ele está sendo multiplicado por 1, porque é o elemento neutro da multiplicação. X ao quadrado que multiplica por 1 dá o x ao quadrado, né? Nesse caso aqui, como tem o menos na frente, vai ser menos 1 que está multiplicando o valor do x. Como é elemento neutro, só vai alterar o sinal, tá? Eu vou fazer o seguinte, vou abrir aqui o GeoGebra e já estava aqui os gráficos, mas vou usar aqui, né? Ó, o primeiro gráfico, tá? Vou limpar aqui, vai, melhor, vamos lá. Aí vocês podem fazer no GeoGebra também para poder ver como é que faz, como é que usa o programa, né? Bom, estou usando no computador, mas no celular é a mesma coisa. Nós vamos colocar aqui x e colocar essa tecla embaixo do x, que é a opção para elevar algum número à segunda potência, tá vendo? Então, quando fazer isso, né, a curva fica voltada para cima, porque esse A é positivo, o valor desse A é igual a 1. O valor do C é onde está encostando aqui no eixo de Y, né? Então ele encosta no eixo de, por exemplo, se fosse mais 2, ele vinha um pouquinho mais aqui para cima. Depois a gente vai estudando esses detalhes aí, tá? A gente não fala que ela é crescente ou decrescente, porque ela tem essa situação. Na primeira parte ela começa a diminuir, aí você tem um ponto que a gente chama de mínimo, né? O menor valor possível, nesse caso aqui seria o zero, e ela começa a subir novamente, tá? Então esses são os comportamentos da função. Esse A vai determinar se ela está voltada para cima ou se voltada para baixo. Agora eu vou colocar o outro, vou tirar só desabilitar aqui, vou colocar o menos x elevado a 2, tá? Só para a gente ver o comportamento dela, ó, tá vendo? Agora ela ficou com a curva voltada para baixo, porque aquele A ali é um valor negativo, no caso menos 1. Então ela começa subindo, depois chega a um ponto de máximo e começa a descer de novo, tá? Então esse A ele vai interferir no comportamento do gráfico, ou se o gráfico vai ficar para cima ou se vai ficar para baixo. Esse é o comportamento dela aí, tá bom? Esses padrões são essenciais para ser analisado, para ser estudado, porque aí a gente não perde muito tempo na questão e tal, porque dificilmente vai pedir para criar gráfico, né? A gente vai ter que analisar alguma situação e em cima dessa análise a gente aplica os conceitos matemáticos, certo? Pode testar aí, né? Ver se você consegue fazer e tal, mas aí basicamente é isso, né? O gráfico com uma curva, quando A for positivo para cima, quando A negativo fica para baixo, tá? Então vamos voltar aqui na apresentação. A gente tem alguns exercícios aí para fazer. Essa parte não tem na apostila, aí não sei se quiser marcar no caderno e tal, você que sabe. Agora aqui tá página 14, funções polinomiais de segundo grau. Polinomiais significa que tem muitos graus, né? Poligraus aí que tem, né? Então inicialmente estuda no primeiro ano, primeiro e segundo grau só, tá? Mas tem outros, né? Tem terceiro, quarto e assim vai, mas por enquanto são só essas daí. Bom, vamos ler e fazer as anotações aqui, ó. A relação de interdependência entre duas grandezas, x e y, em que y é diretamente proporcional ao quadrado de x, ou seja, y é igual a kx elevado a 2. Então, a relação de interdependência ou dependência é aquilo que a gente estava estudando, né?
o que é função, só para lembrar, né? A gente pode até pegar um exemplo da atividade anterior, da aula anterior, atividade 10, que tinha lá um gráfico e fazia a relação entre litros e preço, né? Então, quanto mais preço, quanto mais litros eu abastecer de um combustível, maior vai ser o preço, não é isso? Então, é isso que nós chamamos de função. Um valor depende do outro. No caso que eu dei de exemplo, o preço para você pagar depende dos litros, né? Então, um valor depende do outro, um valor está em função do outro. Nesse caso aqui, para ser do segundo grau, a gente tem que ter uma letra elevada a 2. E aí ele colocou lá y igual a k vezes x ao quadrado. Esse k seria a constante, que dependendo do caso, a gente pode usar o a quando a gente estiver estudando as funções, né, de uma forma geral. Lá embaixo ele dá essa ideia, ou dependendo do caso, se pedir qual é a constante de proporcionalidade, a gente vai usar essa ideia de k que os livros costumam usar também, mas tanto faz, esse k e esse a eles representam a mesma coisa, tá? E aí o que acontece? Como da maneira geral lá fica k vezes x elevado a 2, como que a gente acha essa constante de proporcionalidade? Muito simples, né? Se aquele x ao quadrado está multiplicando, o contrário de multiplicar é dividir, que é o que ele fez lá, tá vendo? Colocou y dividido por x ao quadrado, aí acha a constante de proporcionalidade, certo? Mas geralmente aparece os valores, a gente precisa se preocupar com isso daí, tá? Aí pode ser representada por uma função do segundo grau. Alguns casos usa d, outros usa do, mas tanto faz, tá a mesma coisa. De modo geral, a relação y igual a kx serve de base para iniciar os estudos da função do segundo grau, cuja fórmula geral já vimos lá, né? Eu coloquei y aqui, é f de x, que é a abreviação de função de x, ax ao quadrado, bx, c, né? Mais c, esse a, esse b, esse c são números, e esse x, ou outra letra que tiver y, pode ser, sei lá, t, né? São números desconhecidos. E lá do lado está escrito assim, a diferente de zero. Por que isso? O que significa diferente de zero? Pode ser um número positivo, pode ser um número negativo, depende da situação, tá? Então pode ser 2, pode ser menos 10, pode ser 30, pode ser menos 5, esse valor do a. Ele nunca vai poder ser igual a zero. Por quê? Igual que nem eu estava falando no começo, se você multiplica o número por zero, anula, né? Se eu colocar zero do lado do x ao quadrado ali, esse a, né, que ele vai multiplicar, né, que a gente chama de coeficiente, se eu multiplico por zero, anula. Se eu tirar aquele x ao quadrado, vai ficar bx mais c, ou seja, vai ser uma função de que grau? De primeiro grau. Não pode, em hipótese nenhuma, ser igual a zero ali, porque se for igual a zero, anula, né, o x ao quadrado, ela vai ser de primeiro grau, certo? Então é isso que está aí. Aí nós vamos começar a atividade 1, tá? Uma situação aí que vai aplicar essas ideias, e a gente vai fazer alguns cálculos referente a isso. Então, atividade 1. Uma pedra é abandonada em queda livre, a distância vertical, né, que eu soltou de algum lugar, sei lá, de um prédio, alguma coisa assim, a distância vertical que ela percorre é diretamente proporcional ao quadrado do tempo de queda, ou seja, temos y igual a kx ao quadrado. Nesse caso, y é igual a distância percorrida em metros e x o tempo de queda livre em segundos, e k igual a 5. Então ele deu todas as informações, né? O y calcula a distância, soltei de algum local alto, né? E esse x, que está elevado ao quadrado, vai ser a distância, tá? Aí o que ele pede? Tá lá A, B, C, D, né? Não é para marcar alternativa, nesse caso aí é para a gente resolver cada uma das questões, o item A, o item B e o item C. Mas só para usar um pouquinho aqui a prática, né? Eu coloquei aqui um gráfico que representa um cara tacando golfe aí, não sei nem como é, jogando golfe, eu acho que é assim que se fala, né? Então ali ele tá lá com a bolinha, tem o gráfico, né, XY, ele vai dar uma porretada nessa bolinha aí, né? Então ela vai ter uma velocidade O ali, que é a velocidade inicial, vai atingir um ponto máximo, né? Aquele G ali representa o quê? Representa a gravidade, né? Porque tudo que está
sobre a Terra tende a ficar sobre a Terra. Né? Essa força que puxa os objetos para o centro da Terra, que nós chamamos de gravidade. Então, ele atirou essa bolinha, ela vai chegar, dependendo da força, né? Pode ser uma curva maior, uma curva menor, e aí, por conta da gravidade, ela vai voltar para a Terra, né? Geralmente nas aulas eu atiro o giz para mostrar essa trajetória aí, mas como não estamos em tempos de aula presencial, né? Aí esse gráfico representa essa curva, né? Que é a trajetória aí chamada do corpo, que em física, tudo que tem massa, né? Que a gente consegue atribuir uma medida aí de quilômetros não, quilogramas, né? Quilograma e tal, esse tipo de coisa. Tem massa, a gente chama de peso popularmente, mas peso é errado, viu? O conceito correto é massa. Peso é outra coisa. E aí, essa trajetória, ela descreve o que a gente chama de parábola, né? Essa curva descreve a parábola. Outros exemplos que a gente poderia usar aí, né? A boca de um túnel, por exemplo, descreve isso daí, né? Além dessa parte de lançar objetos aí verticalmente, descreve isso aí. Não sei se vocês foram já no shopping Tatuapé, tem uma ponte lá do lado do shopping que é o formato de uma parábola também, né? Aí geralmente usa o termo formato de uma parabólica, alguma coisa assim. Aí tem que ficar atento com esses detalhes para poder saber do que está estudando, né? Se descreve essa trajetória aí, que foi colocada no exemplo, ela é uma situação de função quadrática ou função do segundo grau, tá? Então, o item A, ele quer saber o quê? Quer saber a distância percorrida pela pedra após o segundo. Então, só voltar aqui para lembrar, ó, o Y é a distância e o X é o tempo, certo? Como ele quer saber a distância, então esse 1 aí seria o valor do X, que é o tempo, né? Que está em segundos aí. Geralmente, né, nos exercícios eles usam tempo como T, né? Mas aí usou X, vou manter assim mesmo. Então, a forma geral que ele deu também lá e que estava no início do texto, y é igual a kx elevado a 2 e o k é igual a 5. Então, no lugar desse k, nós vamos substituir o 5, que é o valor que ele deu, né? E que é a constante de proporcionalidade. Então, seria isso aí, y é igual a 5x ao quadrado. Só para adiantar um pouquinho, se nós fôssemos criar o gráfico, como esse A ele é um número positivo, então o gráfico ficaria voltado para cima, o contrário do que está aí nessa tela aí, tá? Bom, beleza. Agora o que nós vamos fazer? Como o x é igual a 1, o tempo é igual a 1, então nós vamos substituir o x igual a 1, resolver e achar qual vai ser a distância, no caso y aí, tá? Esse daqui eu vou fazer, aí vai ficar o B e o C para vocês poderem fazer. Então, mas é bem tranquilo, tá? Então vai ficar o y igual a x, 5 vezes, no caso, x ao quadrado, o tempo é igual a 1, então vai ficar 1 ao quadrado, né? O que resolve primeiro aí? A multiplicação ou a potência? Então, lembrando lá, quando a gente estudou expressões, né, expressões numéricas, a gente colocou uma palavra para lembrar, né, que é o penas, né, o P parênteses, o E expoente, que é no caso as potências, M multiplicação, D divisão, adição e subtração. Então, primeiro aí nós vamos resolver o E, que é o expoente, a potência, para depois fazer a multiplicação. Então, vou resolver 1 vezes 1 primeiro, né, que é 1 ao quadrado, que dá 1. Aí depois 5 vezes 1. 5 vezes 5 costuma dar 5. Significa o quê? Que soltando o objeto e identificando essas características aí, após o segundo, a distância percorrida é de 5 metros. Certo? Então, bem tranquilo, né? Os exercícios iniciais aí. Tá? Aí agora tem a B e a C, que é a mesma ideia. O D e o E é outra situação que eu já explico aí. Então, o B, ele quer saber a distância percorrida após 2 segundos. Ora, né, a função é essa, y é igual a x ao quadrado, e o x é o tempo. No caso, a gente vai colocar como x igual a 2, não é isso? Então, como é que vai ficar lá? Como é que vai ficar lá? Você vai colocar no lugar do x igual a 2, vai ficar 5 vezes 2 ao quadrado. Resolve a potência primeiro, depois multiplica por 5 na distância. Bem facinho. A distância percorrida pela pedra após 5 segundos. Então, a mesma coisa, a função, né, a mesma, que é a mesma situação do problema, tá? Só que agora o x vai ser igual a 5. Então, no lugar do x, coloca 5, vai ficar 5 elevado a 2.
e aí resolve, né, a potência, multiplica por 5, vai dar a distância, certo? Então bem tranquilo, bem fácil, né? Aí dá para fazer numa boa. Agora vamos para a D, a questão D, o item D aí, desse exemplo aí, tá? É a mesma situação, só que agora ele não quer saber mais o tempo, né? Não quer saber mais a distância, ele quer saber o tempo, olha lá. Depois de quanto tempo a pedra percorre a distância de 45 metros. Então, só para ver, né? O y é a distância e o x, que ele já falou no problema, seria o tempo. Ele quer saber agora o tempo, ou seja, o valor do x. Então, a função é a mesma, né? Esse 45 vai ser o valor do y. Aí nós vamos ter uma situação de resolver uma equação do segundo grau, tá? Então eu vou montar dessa maneira aqui, ó, 5x é igual a 45, eu só troquei a ordem só para ficar mais fácil para fazer, tá? Naquela situação ali, vocês devem lembrar vagamente, né? Daria para fazer por um método chamado fórmula de Bhaskara, né? Só que como é uma equação incompleta, a gente vai discutir outros métodos para resolver. Só em último caso a gente vai aplicar os métodos de fórmula de Bhaskara e tem um outro método de soma e produto também para poder resolver quando ela for completa. Nesse caso aí, o que acontece? O A ele é igual a 5, né? O C a gente teria que jogar ele para o lado da igualdade, está positivo, fica negativo, né? Então ficaria o C igual a menos 45 e o B não tem, só lembrando da forma geral é BX, né? Então não tem nenhuma letra elevada à primeira potência, tá? Então isso aí a gente chama de uma equação incompleta, no caso aí o B é igual a zero. Então dá para fazer por fórmula de Bhaskara, mas não precisa fazer porque tem outros métodos, né? É mais simples de resolver sem fazer a utilização da fórmula de Bhaskara. Toda ela que for igual a zero, né? O B igual a zero, que é essa estrutura aí, a gente pode resolver desse jeito que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Então, o que acontece? Aquele 5 está multiplicando, não é isso? O contrário de multiplicar é dividir. Então, vai ficar x ao quadrado, 45 dividido por 5. É resolver a equação, né, normal, igual vocês fazem, aplicando as operações contrárias. 45 dividido por 5, 5 vezes quanto que dá 45? 9, né? Então, significa que o x ao quadrado ele é igual a 9. Então, o que a gente tem que pensar? Um número ao quadrado que dá 9. Tem duas possibilidades, tá? Se a gente considerar os números positivos e negativos para poder resolver. Então aqui nessa parte eu vou separar em duas possibilidades para provar para vocês que pode ser tanto positivo quanto negativo. Geralmente a gente coloca o positivo, né? Mas só para a gente ampliar um pouco o conceito aí de um número elevado à segunda potência, que no caso seria o contrário, aí seria a raiz, né? Então, ó, 3 elevado a 2, 3 vezes 3 é igual a 9, não é isso? Menos 3 elevado a 2 é menos 3 que multiplica menos 3, que também dá 9 positivo. Ou seja, quando a gente for fazer o contrário da potência, que é a raiz, né, a gente vai considerar matematicamente, né, as duas possibilidades. Ou seja, pode ser tanto o número positivo quanto o número negativo. Então, a gente representa assim, né, a raiz de 9 vai ser mais e menos 3, né? Porque pode ser tanto positivo quanto negativo. Matematicamente é isso, tá? Mas o que acontece? Como a gente está falando do tempo, esse tempo ele não pode ser menos 3. Por que não pode ser menos 3? Ainda não inventaram, né, o que a gente chama de máquina do tempo, né? Para voltar no tempo. Quando eu coloco menos 3, eu estou retroagindo no tempo, né? Então o tempo, o instante inicial de tudo é o t igual a 0, certo? O tempo igual a 0 segundos, ou outra medida. Se eu coloco menos, né, eu estou colocando antes do zero. Então, isso fisicamente não existe, né? Nenhum fenômeno não existe. Então, matematicamente é mais e menos 3, só que como a gente está falando do tempo, a gente vai usar a situação de tempo igual a 3 segundos. Pô, professor, então por que você falou? Porque dependendo do caso, por exemplo, se fosse qual é a resposta para essa equação? Pode ser mais e menos 3. Como está aplicado a um problema, não pode ser esse 3 negativo como solução. Ele não convém, porque não tem tempo negativo, assim como não tem distância negativa, né? Imagina essa situação, eu solto uma pedra, a distância vai ficar menos 45. Ué, como que pode, né? Se eu estou soltando de um objeto, então quer dizer que quando ela desce é positivo, quando ela sobe, né, é negativo, ela subiu. Não? Fisicamente não existe, tá? Então tem que ficar esperto a esses detalhes aí, principalmente quando for fazer
as questões de vestibular, tá? Tem que ficar esperto nesses detalhes aí, tudo bem? Bom, aí é a mesma coisa, só que ele quer saber, soltando a pedra aí, né? Qual é a altura que ela vai atingir, soltando a altura, de altura de 80 metros. Quanto tempo que ela vai demorar para chegar ao chão? Ou seja, quantos segundos? Então é a mesma ideia da de cima, só que agora a gente vai usar o quê? Vamos usar a mesma equação, x elevado a 2, né? Só que o y vai ser igual a 80. Aí você vai resolver do jeito que eu coloquei lá. Então o 5 está multiplicando, passa dividindo, resolve a raiz e considera só um número positivo, tá? Se quiser colocar igual eu coloquei para dar uma lembrada nesse sistema aí, que futuramente vai ser importante quando a gente debater os outros métodos, né? As fórmulas de Bhaskara e tal, esse tipo de coisa, tá? Então a raiz de um número pode ser tanto o número positivo quanto o número negativo, certo? Aí tem que ficar esperto nesses detalhes aí, tá bom? Resolve esses daí que estão faltando. Agora vamos fazer a atividade 2. A atividade 2 é um exercício da AAP e historicamente costuma cair, né, a análise tanto da proporcionalidade de funções ou equações e tal do primeiro grau e do segundo grau também, certo? Então a gente vai analisar direitinho essas situações aí para a gente poder ver, né? Só lembrando também, né, deve ter algum outro exercício que vai falar sobre isso, mas quando é proporcional, né, que segue aquela estrutura lá que só tem o A ou o K, dependendo do caso, né, constante de proporcionalidade, ela também passa pelo 0, 0, né? É igual a função do primeiro grau, como a do segundo, se pedir gráfico também a gente vai ver. Mas nesse caso aqui é para a gente analisar a tabela e ver qual grandeza que que tem a ver com o quadrado, né? Tem que ficar importante, atento a esse detalhe, né? A tabela mostra a proporcionalidade direta entre a grandeza x e o seu quadrado, certo? Então tem que tomar cuidado aí na hora de analisar estas situações, tá? Então o y, né? E aí a gente tem que ver qual delas que vê. Eu vou pegar da tabela o ponto x, né? Igual a y, tá lá a resposta, 1/8, 1 sobre 8. Esse ponto aí vai ajudar a gente a resolver, né? Porque o que a gente puder usar as alternativas fica mais fácil, né? A gente substitui as alternativas e vai. Mas aí, como tá o quadrado, tá? Então, no caso, a gente tem que analisar as funções que está elevada à segunda potência. Bom, tem lá as alternativas, está escrito assim: a função que representa a variação das grandezas será, aí tá lá as alternativas, né? O carro dos ovos agora resolveu passar várias vezes aqui, né? Mas vamos embora, vai. Deixa o pessoal trabalhar também. Bom, como a gente tem x elevado a 2, então o que acontece aí? Uma grandeza elevada ao quadrado, lá que ele falou, nós vamos ter que analisar dessas funções quais são as funções do segundo grau, tá? Porque tem que ser elevado a 2, né? Então, se quiser até parar o vídeo e poder analisar para ver se vocês conseguem identificar qual delas é do segundo grau e tal, esse tipo de coisa, né? E aí a gente vai eliminar as que é do primeiro grau, certo? A, ela é o que? Ela é 1/8 x, então esse x, ele tem expoente, está elevado à primeira, então significa que ela é do primeiro grau. Ela não pode ser, né, para aquela situação que ele falou que a grandeza está ao quadrado da outra. A B, y igual a 4x, também está elevada ao primeiro grau, essa daí é do primeiro grau, tá? Então tem que ficar atento com esses detalhes, porque na hora que cair lá na prova, né, não vai falar essa é do primeiro, essa é do segundo, você tem que saber do que se trata, tá? A C é 1 sobre 8, x elevado a 2. Então essa daí pode ser uma possibilidade, tá? Porque depois a gente vai ter que analisar a tabela para ver. A B, y é igual a 8x ao quadrado, também é do segundo grau, porque tem que ser do segundo grau. E aí é 1 sobre 2x, ela também não serve porque ela é do primeiro grau. Então sobraram duas alternativas. O que nós vamos fazer? Para saber qual que é a correta, a gente vai substituir x igual a 1 e ver qual delas que dá 1/8, né? Porque a gente viu lá na tabela, quando o x é 1, o y deu 1 sobre 8 ou 1/8. Bom,
ó, para a primeira aqui, a C, com x igual a 1, ficaria assim, não é? Ó? Então, y é igual a 1 sobre 8 vezes 1 elevado a 2. Então, resolve 1 elevado a 2, multiplica por 1 oitavo. Não vai errar isso aí, né? Fazer cálculo com fração aí, tá? Pelo amor de Deus, hein? A segunda possibilidade, que é a alternativa D, substituir, tá? O valor, e aí vai ficar dessa maneira, né? No lugar do x é 1, então vai ficar 1 ao quadrado, 1 vezes 1, resolve, aí vê qual que dá. Qual que é a alternativa correta? Aqui dá 1 sobre 8, né? Ou 1 oitavo como possibilidade de resposta. Tudo bem? Aí ficam essas duas aí para vocês testarem. Agora, a última, né? A última atividade de hoje, tá? Eu já fiz o gráfico, né? Mas tem na planilha, na planilha não, né? Estou misturando tudo aqui as bagaças. No caderno da apostila, para vocês poderem fazer o gráfico. O que eu vou fazer? A gente não vai fazer muitos gráficos assim na lousa, tal, esse tipo de coisa, porque a ideia não é essa, né? Mas aí eu vou fazer esse gráfico, eu já deixei ele já pronto aí, depois vocês façam, né? Tem uma tabela na página 15 para completar os pontos e um pouco abaixo tem uma malha, né, quadriculada para a gente fazer o gráfico. Como é só para explicar os exercícios ali, eu já montei o gráfico, fiz no GeoGebra os dois, e aí a gente vai comparar as duas funções, né? Então, lá, complete a tabela a seguir e construa no espaço a seguir em um mesmo plano cartesiano, só para lembrar, né, quando fala plano cartesiano, coordenadas de x e y, as funções do gráfico. F de x igual a x, que essa é a função do primeiro grau, que é o gráfico verde, e g de x igual a x ao quadrado, que é o gráfico vermelho, que é a função do segundo grau, uma parábola. Tá? Então já coloquei aí, mas depois a gente vai fazer o gráfico na lousa, eu posto para vocês acompanharem. Tá? Aí o que ele quer saber? Ele coloca lá, indique a seguir verdadeiro ou falso. Né? Então a gente tem que colocar ou V ou F para as funções. Então está escrito lá, ó, x ao quadrado é maior que zero para todo valor real de x. Depois a gente vai dar uma olhada com mais calma aí, a gente faz esses detalhes aí. Tá? G de x, ou seja, ele está falando da função do segundo grau, tem o mesmo valor correspondente para todo número real. O que ele está querendo dizer lá nesse segundo item? Né? Ele está falando assim, para qual valor eu colocar lá, vai dar a mesma coisa? Tá colocando, se eu colocar um valor negativo, um valor positivo, vai dar a mesma coisa. Por exemplo, do menos 3 que a gente colocou lá, não foi? Né? Do menos 3, a gente colocou 3 elevado a 2 e menos 3 elevado a 2. É igual? Vai dar a mesma coisa? Tá? Se tiver dúvida, depois quando a gente montar a tabela, vai dar. Aí na segunda lá também a mesma coisa. Tá? A gente vai colocar lá. O que ele está querendo dizer? Que um número elevado a 2 na primeira sempre vai dar um número zero ou um número positivo. Né? Então a gente vai fazer a análise do gráfico. Se vocês tiverem dúvida ainda, dá para tirar. Agora o que ele está querendo dizer aqui? Nessa vou chamar de C, terceiro item aí, x ao quadrado é menor ou igual a x para valores de x no intervalo de 0 a 1. Então eu fiz um recorte aqui do gráfico para a gente poder ver, ó, do intervalo que ele falou, de 0 e 1, tá vendo? Ele está falando aí o quê? Que o x ao quadrado, que é o gráfico vermelho, e tem a função do x, ele está falando que é menor. O que a gente percebe? Ó, a linha verde está acima do gráfico da parábola. Então isso é verdade, né? Para esse intervalo, os valores são menores, tá vendo? Para esse intervalo aí. Depois, a partir do 1, ela começa a subir. Então aqui nós vamos colocar um verdadeiro, né? Que aí dá para a gente fazer aí essa situação, certo? X ao quadrado é menor do que x para x igual a 1, né? Então, substituindo o 1 lá, aí a gente vai dar uma analisada pela tabela, né? Substituindo 1 para x, tá? E a gente vai ver se tem a situação maior ou menor. Pode ser verdadeiro ou falso, tá? Pela tabela a gente consegue identificar, depois eu faço a leitura com vocês. E o último item também a gente vai fazer por aqui, porque dá para fazer. Os outros vai depender da tabela, eu vou fazer na lousa para ficar com mais detalhes, né?
o gráfico da função g de x, x ao quadrado, encosta suavemente no eixo de x, né, e vai embora. Isso acontece, né? Se a gente olhar aí, ó, ele passa no eixo de x só uma vez e vai embora, né? Então isso aqui é verdade. Aí o que nós vamos fazer, né? Eu vou fazer o gráfico para vocês na lousa. A gente vai montar a tabela e a gente vai tentar responder esses 3 itens que faltaram aí, tá bom?